Boa noite, oficialmente. Hoje nós iniciamos o 6º encontro online da disciplina de Gestão Estratégica do Agronegócio. E a gente chega na parte mais... divertida da disciplina, onde a gente consegue compreender o processo do planejamento estratégico sendo colocado em prática. E a gente vai poder estudar vários casos reais de empresas, suas estratégias e como elas têm navegado no mercado. Eu espero que vocês gostem. E esse tema também, ele agrega muito para nós como profissionais, porque a gente passa a olhar as empresas com base nessas linhas de atuação e com base também nos resultados de todo esse processo que a gente já fez até aqui, de análise ambiental, de verificar o aspecto interno e externo das empresas, o que está acontecendo, partindo da sua identidade, né? Quem é essa empresa, qual é a sua missão, visão e valores, seus objetivos, e por que ela está agindo conforme uma determinada estratégia ou não. É muito legal. Especificamente, nós temos como objetivo, na aula 4, avaliar os resultados da análise ambiental aplicada na empresa, porque vai depender sempre de quem a empresa é, onde ela quer chegar e qual a situação que ela está. Eu estou travando, Gabriel? Foi só para o Gabriel que eu travei? Vamos continuar. Então, gente, os objetivos da aula 4, que a gente inicia hoje, primeiro, avaliar os resultados da análise ambiental aplicada da empresa, ou seja, ao final dessa aula, né, desse conteúdo, espera-se que vocês sejam capazes de olhar para uma análise ambiental e discernir sobre aquele resultado e discernir sobre essas ameaças e oportunidades que estão frente à empresa e como a empresa deve agir frente a isso, né? Para aproveitar bem oportunidades ou então para se proteger de ameaças. O segundo objetivo é que ao final dessa aula vocês sejam capazes de compreender a importância do alinhamento entre as etapas do planejamento estratégico. Então, é isso que eu comentei agora há pouco. Olhando a realidade das empresas e a sua aplicação estratégica, espera-se que vocês consigam compreender por que a gente vem discutindo ao longo da disciplina todas essas etapas do planejamento estratégico. E, por fim, espera-se que vocês sejam capazes de conhecer as principais linhas estratégicas de atuação. Esses são nossos objetivos de hoje. E das atividades que vão se seguir a essa apresentação, né? Que hoje a gente só dá início à aula. Então, como a gente vem trabalhando ao longo da disciplina, o planejamento estratégico é disposto em várias etapas. A gente já conversou sobre a definição dos objetivos, que existem objetivos organizacionais a nível estratégico, tático, operacional. E dependendo desses objetivos é que a empresa precisa estabelecer o seu caminhar. Depois a gente fez, aplicando a matriz SWOT, a análise do ambiente interno e externo, partindo sempre da sua identidade. E agora, nós chegamos a essa etapa, a adequação dos objetivos às informações ambientais. Então, com base nas informações do ambiente interno e externo das organizações, nós precisamos verificar se aquele objetivo proposto, desejado, é possível de ser alcançado, ou se ele é
o mais indicado nesse momento para a empresa, e como a empresa, estando onde ela está e nessas condições, pode trabalhar para chegar onde o objetivo pretende. Então, pensando em como compreender esse processo, eu trouxe para vocês uma ferramenta que é uma entre várias, né? Existem várias formas da gente avaliar os resultados da análise ambiental e verificar, adequar se os objetivos organizacionais estão prevendo ou considerando essas situações. Essa ferramenta que eu trouxe é uma escala bem básica que avalia a potência das ameaças, oportunidades, forças e fraquezas identificadas na matriz SWOT. Então, lá, no exercício que vocês fizeram nas semanas passadas, vocês identificaram, por exemplo, que uma oportunidade é o crescimento do setor agrícola na região. Então, de 0 a 10, o quanto que esse aspecto de oportunidade pode influenciar, impactar a empresa. E aí, vocês marcam nessa planilha ou nessa tabela, como, eu até vou mostrar aqui para vocês preenchendo. Para começar, isso daqui não é vermelho. É uma cor neutra, né? Porque o 0 é 0, não impacta nada. O 0 quer dizer... Pronto. Então, aqui, por exemplo, né, crescimento do setor é uma oportunidade. Ah, e o quanto que isso impacta? Nossa, impacta totalmente. Então, eu venho e marco aqui, percebe? Outra oportunidade, disponibilidade de novas tecnologias. Ah, isso impacta? Bom, impacta, sim, porém, é uma oportunidade que requer muito recurso, e às vezes não é o caso da minha empresa. Então, vamos dizer que ela pode impactar, mas não tenho certeza se realmente é algo. Então, vou marcar no 6. Existe, sim, um pouco de subjetividade aqui, né, do avaliador, um pouquinho de bom senso, de marcar essas opções. E assim, a gente vai tendo valores para cada um dos aspectos principais que a gente levantou na matriz SWOT. E fazendo a média desses valores, a média básica mesmo, por exemplo, aqui eu coloquei 2 valores. O primeiro valor teve pontuação 10, o segundo valor, pontuação 6. Então, 6 mais 10, que são 16, dividido por 2, que é o número de fatores, eu tenho uma média de 8 pontos. Percebe? E aqui eu vou achar também o valor médio das ameaças. E calculando o quociente, ou seja, a razão entre as oportunidades e ameaças, eu obtenho um fator que, se for acima de 1, quer dizer que eu tenho mais oportunidades. Que apesar de talvez as ameaças serem mais numerosas, as minhas oportunidades têm maior impacto sobre a minha empresa analisada. Então, essa é uma ferramenta muito legal, que eu espero que a gente possa pôr em prática. É claro que na hora de realizar ela, vão surgir dúvidas, então, por isso eu vou deixar a explicação mais detalhada para o encontro da semana que vem. Ai, não sei se vai dar, peraí, deixa eu ver a data. Vai dar, dia 23 é o último dia letivo, então a gente pode fazer um encontro online só para tirar as dúvidas. E depois de ser calculado esse quociente, o importante é responder essas 2 perguntas. Quais são as maiores ameaças a serem evitadas? E quais são as maiores oportunidades a explorar, né, nesse cenário em que a empresa está vivendo. E aí, é por isso que essa parte do planejamento estratégico se chama adequação dos objetivos
as informações ambientais, porque pode ser que alguma oportunidade observada na análise do ambiente seja tão incrível que a empresa decida expandir um pouquinho os seus objetivos e alcançar aquela oportunidade, ou às vezes esperar um pouquinho para fazer uma determinada ação e aproveitar uma oportunidade ou se proteger de uma ameaça. E assim por diante, tá bom? Então, essa é a ferramenta e ela vai analisar o ambiente externo e vai analisar o ambiente interno da mesma forma, pontuando a potência das forças e fraquezas encontradas na matriz SWOT. Então, aqui eu vou colocar também todas as que eu mencionei, ou as principais, se forem muitas, né? Mas se eu não estou enganada, todos vocês foram bem sucintos, colocaram entre 5 e 6, então pode pôr todas aqui. O valor médio, vai calcular o valor médio. Erro. Ai, meu Deus. Desculpa, tá, gente? Forças, né? E fraquezas. E aqui também. E aqui também. Então, no ambiente externo, a gente vai avaliar a potência das forças e fraquezas, quanto é o valor, né, entre de 0 a 10, que essa força encontrada ou essa fraqueza encontrada impacta no desempenho da minha empresa analisada, e vou chegar ao mesmo quociente entre forças e fraquezas, que lembrando, se for maior que 1 é algo positivo, se for menor do que 1, quer dizer que as fraquezas são maiores, tem maior pontuação média. E aí é importante olhar com um determinado apreço para essa situação da organização. Na análise do ambiente interno, precisaremos responder quais são as fraquezas mais perigosas e como elas podem ser superadas, né? Porque criticar é fácil, então a gente precisa já ter esse olhar de como é possível corrigir esse problema e quais são as principais forças e como eu posso aproveitá-las ao máximo, certo? Então, essa ferramenta que eu estou trazendo aqui, ela é uma extensão da matriz SWOT. E ela é muito importante mesmo para a gente chegar a uma conclusão sobre esse resultado. Então, é por isso que o primeiro objetivo dessa aula é ser capaz de avaliar o resultado da matriz SWOT, da análise ambiental da empresa, tá certo? Ela é uma ferramenta que contribui muito e pode extrair informações sucintas, mas preciosas, que muda a forma da gente enxergar aquela situação toda. Tá, então, vocês vão ver ao final desse encontro que haverá uma oportunidade de colocar essa ferramenta em uso prático, tá? Beleza. Depois de adaptar os objetivos às informações do ambiente, como nós vamos realizar ali, a partir da aplicação dessa ferramenta que eu trouxe hoje, e também comparando com os objetivos organizacionais, que normalmente, gente, não é segredo para ninguém. Tá? A maioria das grandes empresas, elas declaram seus objetivos estratégicos nos seus relatórios, nos seus boletins, nos seus dossiês de resultado, enfim. Então, aí a gente pode, sim, fazer uma análise. E no futuro, caso algum de vocês esteja trabalhando como consultor, é nesse momento que tem que haver aquela visão bem clara, sem emoções, né, bem pé no chão, de falar, putz, mas tem alguma coisa errada aqui, a empresa
um pé de bananeira e ela está no meio da lama e ela quer produzir cactos. Não vai acontecer, né? É preciso repensar. Então, é por isso que essa etapa é tão importante. E depois que essa etapa é bem feita, nós vamos para a definição da estratégia e do plano de ação. Nesse encontro de hoje, nós vamos falar até estratégias. Porque estudar estratégias não é algo que se possa fazer com uma receitinha, uma fórmula que a gente aplica e funciona para todas as empresas. Não é assim que funciona, né? A estratégia ela depende muito da essência, da estrutura de uma organização. Então, hoje a gente vai falar das linhas estratégicas. E depois, nas próximas oportunidades, a gente vai discutir cases reais, o que as empresas estão fazendo, o que está acontecendo, casos positivos, negativos. E depois nós vamos falar sobre o plano de ação. Porque o plano de ação é a forma detalhada que uma empresa coloca a sua estratégia em prática. Existem várias ferramentas também para o plano de ação, mas eu gosto muito de trabalhar com a 5W2H, que vocês já devem ter ouvido falar em outras disciplinas, outra vez no trabalho, mas não vamos nos preocupar com isso agora, vamos falar um pouquinho dessas linhas estratégicas e depois, mais para frente, a gente entra em planos de ação. Combinado? Falando das linhas estratégicas. Então, as linhas estratégicas vão depender do resultado justamente dessa adaptação dos objetivos às informações ambientais. Quando a situação está muito complicada, muitas vezes a estratégia da empresa é simplesmente sobreviver. Segurar firme, esperar a tempestade passar, tampar os buracos do navio e não deixar o navio afundar. Então, essa é uma linha estratégica importante, principalmente em momentos em que o ambiente externo, econômico, político, ambiental, financeiro, fiscal não esteja favorável. Essa linha estratégica, ela se caracteriza pela redução de custos. Então, se atentem a esse termo, tá? Quando a empresa começa a reduzir custos, em momentos de crise, tá ali, né? Encerra alguns investimentos, algumas atividades que talvez não sejam essenciais e toma, por vezes, decisões de liquidação, venda de unidades, que não estão tendo um bom resultado. Então, é uma característica de estratégias de sobrevivência. É por isso que existem muitas ferramentas para análise de portfólio, que talvez vocês também já tenham experimentado alguma delas, como, por exemplo, a matriz BCG. Não sei se vocês já ouviram falar. A matriz BCG ela é utilizada, por exemplo, para análise de portfólio. A gente caracteriza entre o produto vaquinha, o produto estrela. Vocês já ouviram falar disso? Não? Não tem problema. Então, eu trago para a gente, mais para frente, quando a gente for estudar os cases, aí eu trago a matriz BCG, que ela é super legal, assim, uma ferramenta muito usada também. Muito usada nas empresas, vocês vão adorar. Mas beleza. Então, ficou claro o que é a linha estratégica de sobrevivência, né? Tampar os buracos, economizar ao máximo, não sabemos quanto tempo ficaremos no mar, raciona a comida e aguenta. Muito bem. Outra linha estratégica é a de manutenção. Essa linha estratégica é adequada para empresas que já atingiram altíssima participação no mercado de interesse delas e elas querem simplesmente manter a sua posição ali. Então, normalmente, isso acontece quando a empresa atua em nichos de mercado e ela dominou ali aquele nicho de mercado em que ela atua, ou um mercado exclusivo, e a partir daí
ela vai se especializar em alguma coisa desse nicho de mercado. Então, essa é a característica de uma estratégia de manutenção. Ela já está num lugar muito confortável e ela vai buscar se manter ali. As estratégias de manutenção, normalmente, elas focam em alguma coisa específica e elas procuram manter-se na posição que estão com o menor esforço possível, com o menor gasto possível. Então, muitas vezes, é uma fase em que a empresa dá uma respirada, para talvez, no futuro, estabelecer objetivos mais audaciosos, percebem? Então, é uma escolha também, manter-se onde está, né? Fazer bem aquilo que já tem feito. Muito bem. Ai, Deus do céu. A próxima linha estratégica é a linha de crescimento. Gente, essa é a linha em que a gente tem mais cases para estudar, porque é realmente um movimento um movimento assim vertiginoso que as empresas muitas vezes fazem quando assumem a estratégia de crescimento. E tem várias formas que as empresas podem atuar. Assim, como que eu vou dizer? Claro que cada empresa tem a sua especialidade, mas existem caminhos que normalmente as empresas escolhem quando elas vão passar por um crescimento. E a gente vai falar um pouquinho de alguma delas. Normalmente essas empresas elas adotam estratégias de crescimento quando estão em uma situação confortável e vem uma grande oportunidade de mercado, certo? Beleza. Então vamos falar um pouquinho sobre essas estratégias. Elas podem ser de integração, vertical ou horizontal, que eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Diversificação ou alianças estratégicas. Vamos falar primeiro da integração horizontal, que é quando a empresa atua num determinado nicho de produtos ali, ela trabalha com leite, por exemplo. E daí, gente, ela começa a expandir horizontalmente. Então, ela produz leite, mas ela quer também, ela tem lá uma outra empresa que produz leite condensado. Ela vai lá e compra aquela empresa que faz leite condensado, porque é um produto irmãozinho, né? Eu uso a mesma matéria-prima. Então, provavelmente, a planta pode ser adaptada a uma outra. Então, faz sentido. Aí ela vai lá e compra a empresa que faz margarina. Aí ela vai e expande a sua planta para passar a produzir um produtinho todinho de criança. E assim ela vai aumentando o seu portfólio numa linha. Ela vai agregando horizontalmente todos aqueles produtos que fazem parte ali daquele grupo. Ficou claro? É diferente, por exemplo, da integração vertical, em que as empresas, olha só quem eu trouxe aqui, a BRF, né? A BRF a BRF, a JBS também é uma ótima empresa para usar de exemplo na integração vertical, porque eles vendem o Nuggets, só que eles também são donos do frigorífico que processa o Nuggets. E eles fazem contrato direto com muitos produtores. Então, eles estão dominando a cadeia inteira de suprimentos do Nuggets. Desde lá de cima, no fornecimento da ração, eles estão preparando aquele produto para chegar na mesa do cliente. Então, é uma estratégia de crescimento vantajosíssima para as empresas que têm capacidade de arcar com essa estrutura de gastos, né? Mas é muito interessante. O JBS também é assim. Eles são donos dos frigoríficos, da frota. Então,
Maicon, justamente, seria, você fala assim, é um conglomerado porque era o papel de várias empresas, né? E aí, uma empresa só, um grupo, né? Como é o caso deles, um grupo vai comprando todas essas etapas desse conglomerado até ser dono de tudo. Eles são donos do frigorífico, da frota de caminhão, que faz a logística, que poderia ser uma outra empresa, mas é deles. Aí eles são donos também das propriedades em que eles produzem. E quando eles não são donos, eles fazem contrato de arrendamento, ou então eles contratam aquele produtor como um prestador de serviço fixo a eles. E assim eles coordenam e controlam toda essa cadeia. É muito interessante, só que precisa de um alto valor de investimento. Então, a empresa, além de ver uma oportunidade de mercado, ela também precisa ter como força capacidade de investir e de arcar com esse gasto que vai passar a ser muito maior a um primeiro momento, né? Depois a lucratividade, com certeza, se for um trabalho bem feito, vai dar bom retorno. E assim, as empresas crescem, crescem, crescem. Quando você vê, você não sabe mais o que é sadia, o que é perdigão. Porque tudo é do mesmo dono. Nem o que é quali. E assim vai. Percebe? Essa é uma estratégia muito utilizada aqui no Brasil. Tem vários casos, é bem comum. E a gente vai estudar um pouquinho mais para frente sobre alguns cases, vai discutir eles, é bem legal. Agora vamos falar um exemplo de diversificação. Até tirar a foto para não dar spoiler. Vamos falar da Pepsi. Vocês sabem o nome da empresa que é dona da Pepsi? Tá, vou responder. Ela chama PepsiCo. Aí, a PepsiCo, quando a gente imagina ela como uma empresa de refrigerante, certo? Mas, ao longo dos últimos anos, a PepsiCo tem adotado a estratégia de diversificação. Então, ao invés de se concentrar em refrigerantes, que está aqui na beiradinha da foto, né? Ela expandiu o portfólio de produtos e de plantas produtivas e de empresas, marcas que não tem nada a ver com refrigerante. Ela é dona da Toddy, ela é dona das batatinhas Lay's, não sei se já comeram, é bem gostoso. Aveia Quaker, Doritos, Cheetos, e assim vai. Então, vocês percebem que a empresa ela expandiu seu portfólio, ela não trabalha mais só com aquilo, se as pessoas pararem de tomar refrigerante hoje, ninguém mais gosta de refrigerante, a empresa vai sofrer muito pouco. Porque elas podem parar de tomar refrigerante, mas elas vão continuar comendo salgadinho. Se elas não comerem mais salgadinho, porque faz mal, ela ainda vai ter a aveia, que é super saudável. Percebe? Então, essa é uma outra estratégia de crescimento. É você diversificar seu portfólio. Essa é uma estratégia muito defendida, inclusive, né? Ela é, inclusive, defendida para investidores, né? Diversificar para se alguma coisa der errado em um determinado produto ou uma determinada linha de consumo, você tem um suporte de outro. E, por fim, uma outra estratégia de crescimento muito comum é alianças estratégicas, que daí, pessoal, o nome já fala, né? É você se unir com uma outra marca que às vezes vende um produto complementar e que essa aliança vai agregar tanto para você quanto para outra. Olha só, eu vou dar um exemplo para vocês, não sei se vocês acompanham o Instagram, mas a Marina Rui Barbosa, recentemente, ela lançou uma marca de roupas, né, que se chama Ginger. E é uma marca era extremamente exclusiva, tanto é que quando lançavam as coleções, rapidinho já acabava. Agora,
Nessa última leva, eles lançaram uma parceria com a Schutz, que é uma marca muito famosa de bolsas e sapatos. Então, toda a divulgação e a elaboração dessa última coleção foi feita em parceria com a Schutz. Dessa forma, vocês conseguem imaginar o quanto essa marca vai crescer e se popularizar ao redor do país inteiro, porque a Schutz, ela tem lojas em todas as capitais e outras cidades, né? Onde tem um shopping, tem uma Schutz. Então, essa foi uma estratégia de aliança estratégica para crescimento da marca. Gente, a Oreo. A Oreo no Brasil, ela usou muito a estratégia de aliança, de parceria para crescimento da marca. E tudo começou, não sei se vocês estão lembrados, mas tudo começou com a inserção da Oreo nos milkshakes do McDonald's. E a partir daí as pessoas foram percebendo que era uma bolachinha muito gostosa e ela começou a entrar em tudo. No sorvete, parceria com sites de receita, parceria com outros produtos e assim vai. Então, é uma estratégia que é muito comum, muito utilizada, e tem os mais diversos exemplos possíveis que a gente pode discutir. Tá bem legal. E, por fim, pessoal, a última linha estratégica é a de desenvolvimento. Então, é quando uma empresa, ela quer melhorar, ela quer talvez aumentar o seu market share, que é a sua parcela de mercado, ela quer crescer, mas não crescer só quantitativa, ela quer elevar o valor da sua imagem, ela quer se desenvolver, como a gente pode pensar, eu quero me desenvolver. Essa empresa, essa marca, ela quer se desenvolver, aproveitando sempre os seus pontos fortes. Então, ela pode fazer isso através dos seus produtos, melhorar os produtos e serviços para oferecer no mercado em que já atua, ou levar os mercados ou levar os seus produtos para outros mercados que eles não eram consumidos anteriormente. Então, isso é muito legal. Olha só, eu posso falar aqui milhares de exemplos também. Um desses exemplos deixa eu pensar. É que eu tô aqui na cabeça com o exemplo da Tresemme, por exemplo, que era uma marca de shampoo, condicionador feminino, somente de salão. E aí, depois de alguns anos, ela lançou a sua linha de supermercado. Então, ela passou a ser uma marca que atuava num determinado mercado e passou a atuar em outro. Mas isso também pode acontecer ao contrário. Existem casos em que a empresa atua no mercado de consumo padrão de supermercados e ela deseja atuar num mercado diferente. Ô, Maicon, você quer comentar por que você acha que a Yamaha é uma marca que usou essa estratégia? Porque eu não conheço muito da Yamaha, assim. Comenta aí pra gente. Quer não? Eu vou dar uma pesquisada na Yamaha para ver as suas andanças estratégicas dos últimos anos. Mas um outro exemplo clássico, inclusive, é a Havaianas, né? A Havaianas era uma marca de chinelos que ela também fabrica instrumentos, que legal! Com certeza foi uma estratégia de diversificação. Desculpa. Diversificação. Ela partiu para trabalhar com uma outra ideia totalmente diferente, né? Perfeito. Muito bem. E é isso, gente.
Ficou alguma dúvida? Não? Então, olha só, de novo, né? Repetindo, desculpa repetir tantas vezes, mas é que às vezes o pessoal vem assistir bem o final do vídeo. As linhas estratégicas, elas são aqui um ramo, né? Uma orientação estratégica, mas a estratégia em si, ela é muito particular de cada empresa. Então, ela pode escolher uma linha que se encaixa e aplicar todos os seus planos de ação destinados à implantação dessa estratégia, beleza? E daí, pensando em como trazer esse estudo mais para a prática e como tornar esse aprendizado mais real para vocês, e também considerando que vem Natal e janeiro, vocês terão e que vocês podem dar início agora, tirar as dúvidas na semana que vem. Opa! Eu tô travando, mas também dei uma engasgadinha aqui. Vou tomar uma água. Bom, então vamos lá. Nesse trabalho, vocês vão iniciar agora e vão me entregar só depois, quando voltar. A gente vai ter tempo tranquilo para fazer, tá bom? O que é para fazer nesse trabalho? Considerando a mesma empresa utilizada nas atividades passadas, que foi aquela atividade da identidade organizacional e a atividade da matriz SWOT, faça o que se pede. 1. Faça uma pesquisa a mais completa que puder. Então, se vocês quiserem escolher uma empresa que vocês trabalham, uma empresa que vocês conheçam, pela empresa ao longo dos últimos anos. E aí, com base nessa pesquisa que vocês farão, vocês vão se perguntar, vocês vão responder quais ações a empresa tem adotado em busca de vantagem competitiva? Então, o que essa empresa tem feito? Igual o Maicon comentou da Yamaha, que também fabrica móveis. Ela está diversificando. Quer um exemplo legal aqui? Se vocês forem analisar a Cacau Show, vocês vão descobrir que nos últimos anos, o dono da Cacau Show, ele está comprando terras lá no Nordeste para plantar cacau. Então, o que ele está fazendo? Ele está verticalizando a sua cadeia. Ele está passando não só de um fabricante de chocolate para um produtor de cacau para atender sua própria demanda, em vista da iminência de escassez da matéria-prima que ele usa. Então, é isso que a gente quer descobrir, tá? O que as empresas estão fazendo estrategicamente. Como elas estão competindo, que alianças elas estão fazendo, que produtos elas estão lançando, como elas estão... Enfim, vocês entenderam. E aí, visto isso, né, explicado quais as ações a empresa tem adotado em busca de vantagem competitiva, explique em qual linha a estratégia dessa empresa se encaixa. Ela tem atuado numa estratégia de sobrevivência? É uma estratégia de crescimento? É integração, verticalização, diversificação, alianças estratégicas? Ou é uma estratégia de manutenção? Ou então de desenvolvimento? Vocês vão descrever qual que é a estratégia da empresa e como ela se encaixa, tá? É um estudo descritivo. Porém, com base no resultado da sua matriz SWOT, vocês vão avaliar se a estratégia atualmente adotada pela empresa consiste realmente na melhor escolha. Então, esse trabalho tem 2 momentos. O momento de vocês pesquisarem a estratégia feita e o momento de vocês avaliarem essa estratégia. Se vocês acham que está boa, se podia ser melhor, se podia ser diferente, se a empresa está perdendo uma grande oportunidade que ela não está aproveitando, ou então se a empresa não está se blindando contra ameaças que deveria. Enfim, vocês vão fazer essa análise, tá bom?
Aí, caso você considere que a estratégia esteja correta, tente prever os resultados que a empresa alcançará nos próximos anos, seguindo a estratégia atual. Caso você considere que há necessidade de ajustes na estratégia, esboce uma proposta a ser adotada, explique em qual linha ela se encaixa, né? Se você acha que tem que ser sobrevivência, crescimento, manutenção ou desenvolvimento, e escreva em detalhes quais as principais ações que deverão fazer parte desta adequação estratégica. Então, é um trabalho complexo, vai exigir pesquisa e vai exigir análise de vocês, sentar mesmo na frente, pensar, poxa, mas esse é o melhor que poderia ser? Como poderia ser melhor? E aí vocês vão escrever. Vai ser um trabalho no Word, vai ser um trabalho que pode ser em dupla, porque ele é bem complexo. E vocês farão a entrega só depois lá. A gente vai voltar e vai discutir alguns. Vamos ter tempo de discutir, tirar dúvida do trabalho até o dia da entrega, tá bom? Ficou alguma dúvida, gente? Não? Sério mesmo? Tudo tranquilo? Então, lá no Moodle, eu vou colocar certinho essa proposta e vou colocar também tudo o que tem que ter no arquivo, sabe? Como requisitos mínimos do trabalho. Vou deixar tudo bem clarinho, bem organizado para vocês. Tá bom? Sem dúvidas? Quietinhas? Então é isso, pessoal. Se vocês não têm nenhuma dúvida sobre o assunto de hoje e nem sobre a matriz SWOT que vocês fizeram, vamos encerrar. A gente pode encerrar por aqui. E qualquer dúvida que surgir ao longo da semana, vocês podem me mandar mensagem. Beleza? Então tá, vou encerrar a gravação e agradeço muito a todos pela presença.